vezes a percepção inocente, o julgamento e o problema da autoridade. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando tens um problema de autoridade, é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas tua delusão nos outros. Assim, percebes a situação como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela tua autoria. Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Essa crença é muito assustadora para eles, mas dificilmente abala Deus. Ele está, todavia, ansioso por desfazê-la, não para punir suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. Às criações de Deus é dada a sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anônimo quando escolhes separar-te do teu autor. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acreditas que a tua criação foi anônima. E isso te deixa em uma posição em que acreditar que tu criaste a ti mesmo soa significativo. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente que ela pode até mesmo duvidar se realmente existes ou não. A questão da autoria é tão formou uma crença tão interessante e tão sem sentido que nós chegamos a duvidar da nossa própria existência. E aí o filósofo diz, bom, se penso, logo existo. O problema é que a gente não pensa, né? Então, quer dizer que a gente não existe. Porque quem pensa aqui? Nós ainda seguimos o pensamento de Jesus, de Ramsés, de Sócrates, de Platão. De Pitágoras. Que esses disse, e os faraós do Antigo Egito disse que pensavam. E os pensamentos dos faraós do Antigo Egito estão esculpidos em pedra nos templos do Egito, esculpidos no granito. Então, o que nós pensamos? Alguém gera alguma coisa que ainda não tinha, dentro de pouco tempo, todos estarão repetindo a mesma coisa, acreditando que eles pensaram aquilo. Repetir não é pensar. Decorar não é pensar.
Estudar um livro para saber o seu conteúdo não é pensar. Repetir frases já feitas, já ditas, não é pensar. Aqui tinha um bar que eu ia que eles falavam muito em futebol o tempo todo, que eu ia passar para tomar um cafezinho. Agora eu tenho ido comprar algumas reparos aí de torneira, de material elétrico, essas coisas, numa casa que tem aqui. E lá eles estão o tempo inteiro falando em futebol, porque tem um atleta que trabalha lá. E o que eles dizem? A mesma coisa que diziam no bar. Repetem. Mas eu vi, tem uma televisão ligada em esportes lá direto também. É uma casa de ferragens, ferramentas, essa coisa. E aí o que os funcionários e os clientes ficam discutindo? O que um disse, que o outro disse, que ele disse, que não disse, que falou, mas ele disse, mas o outro disse, mas o outro falou. Não percebo ninguém pensando, só repetindo. Repetindo, quem repete é papagaio. Quem faz similar são os símios, que são os macacos. Se você começar a falar diante de um papagaio, de uma arara, repetidamente uma mesma palavra, daqui a pouco ela está falando a mesma palavra. Estávamos uma vez lá na floresta amazônica e tinha uma arara lá no árvore. E eu comecei a chamar a arara, eu pensei, não, essa aí não fala nada. E comecei a dizer uma palavra para ela, repetidamente. Eu dizia Raquel, 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 arara, Raquel. Daqui a pouco ela estava chamando a Raquel, 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 Raquel. Fala. Eles repetem. E os macacos, se tu começar a fazer um gesto na frente deles, eles imitam, daqui a pouco eles estão fazendo a mesma coisa que você. Nos Estados Unidos, se não me engano, no estado da Filadélfia, há uns 5, 6 anos atrás, era obrigatório ensinar nas escolas a teoria da evolução. A evolução é a teoria de Darwin. E não era permitido ensinar o criacionismo, que é essa ideia de que fomos criados por um Deus. Há uns 4, 5 anos atrás, os governantes lá, deputados, senadores, não sei, do estado se reuniram e disseram que de agora em diante iriam ensinar a ideia do criacionismo para as crianças nas escolas. Por quê? Porque as crianças estavam emburrecendo. Elas já não conseguiam mais somar 2 mais 3. E elas estavam começando a repetir o que as pessoas falavam e imitar as pessoas. Então eles iam ensinar a ideia do criacionismo, de que fomos criados por Deus. Porque o Estado era laico, então não tinha nada dessa coisa de criacionismo. É Darwin e evolução das espécies. Bom, o que acontece é que as espécies não evoluem. Elas retornam à origem. E o que acontece é que se tu ensina a ideia da evolução, e como todos estão buscando quem as criou, elas estavam voltando a fazer macaquices. Tudo que está na nossa percepção, tudo e todos estão buscando a origem, sem exceção. Tudo volta à sua origem, sem exceção. Nós também.
Então a evolução, ela de fato acontece não quando nos afastamos, mas quando retornamos. Porque aí nós evoluímos. Porque esse tratado de se afastar de Deus, isso é a antítese do que é evoluir. E a evolução acaba quando encontramos Deus, porque Deus é perfeito, Deus não evolui. Deus é perfeição. Agora, essa crença de que nós somos criados por nós mesmos, isso vai nos levando de que nós somos autores de nós mesmos, que acreditamos então que usurpamos o poder de Deus para criar a nós mesmos e somos autores de nós mesmos. Isso leva a um conflito existencial tão grande que vai voltar lá na filosofia. Se penso, logo existo. E isso se repete. Há décadas que eu ouço isso. Mas quem está pensando aqui? Ninguém. Ninguém está pensando. Porque só podemos, porque o pensamento é uma característica de Deus. Então o que nós fazemos? Nós repetimos e acrescemos. É como se nós pegarmos uma palavra, por exemplo, agir, e aí você acrescenta uma outra palavra para compô-la. Agir com rapidez, agir com eficiência. Então você vai, na verdade, se envolvendo, não é desenvolvendo, é se envolvendo com mais palavras, com mais significados, com mais coisas, mais e mais e mais. Cada vez mais palavras que vão sendo geradas, que vão sendo sinônimas umas das outras, ou antônimas, ou novas palavras, novas expressões. De vez em quando eu escuto uma expressão que eu ainda não conhecia, e que daí fica moda. Aí todo mundo começa a falar aquilo. Eu lembro que um tempo surgiu a palavra empatia. Empatia, ninguém sabia o que era. Aí todo mundo perguntava para o outro, o que é empatia? Né? Aí depois, agora tem uma palavra que estão usando muito, que é... Enfim, umas expressões novas, não lembro qual agora. E as pessoas vão se envolvendo com cada vez mais palavras, mais significados, mais coisas. E às vezes pensam que isso pode ser evolução. Isso não é evolução. Isso não é desenvolvimento. Isso é envolvimento e afastamento da origem. Que tu vai cada vez para mais longe, para mais, tu vai se afastando cada vez mais. A chegar a um ponto que você vai acreditar que você é autor de tudo que existe e você é autor de você mesmo. E que você mesmo se criou. Mas isso leva, vou repetir aqui, a um conflito existencial. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? E você não vai achar respostas. Porque se você acredita que você é autor de si mesmo, que você se criou a si mesmo, você não vai encontrar resposta quem sou. Nem de onde vim, nem para onde vou. Porque isso está obliterado, isso está escurecido na tua mente. E aí a crise existencial. Será que existo? E aí o filósofo vem e diz: se penso, logo existo. É verdade. Mas para isso é preciso pensar. Se você não pensa, não existe. Então comece a avaliar o que você realmente pensou. E veja se você pensou alguma coisa que nunca ninguém pensou antes.
Porque se alguém já pensou antes, você repetiu, você reproduziu, você fez similar. Então, quem pensa aqui? E o pensamento de quem estamos seguindo? Quem pensou assim pela primeira vez? Quem pensou dessa forma? Aí nós vamos lá. Os faraós que precederam Jesus no Antigo Egito, onde estiveram estudando nos banquinhos de Saqqara, Platão, Sócrates, Pitágoras, Jesus, Ramsés, que são os faraós mais conhecidos, né? E tantos outros, para aprender a pensar. Lembro-me de uma outra situação do Gauguin, que era um artista francês, que ele foi lá morar numas ilhas e ele começou a fazer esculturas. E ele tinha um aprendiz, um discípulo. E ele ensinou o discípulo a arte que ele tinha, porque ele queria que o discípulo aprendesse. Depois de um tempo, o discípulo separou-se dele, porque achou que já era autor de si mesmo e que ele não precisava mais de um mestre. Ainda quis namorar a namorada do mestre e começou a fazer cópias das esculturas do mestre. E o mestre, quando descobriu, surtou, foi procurá-lo. O que você está fazendo? Eu não lhe ensinei a copiar, eu lhe ensinei a ser um artista, a criar. Isso não é arte. Ao que o ex-discípulo respondeu: isso os turistas compram. Então trocamos a criação por uma recompensa financeira temporária. E aí a criação, a ideia da criação se perde. E é assim que nós nos perdemos. É assim que nós nos distanciamos de quem nos criou, da nossa criação, e vamos em direção à crença de que somos nós autores de nós mesmos. Esse é o problema da autoridade, é o problema da autoria. Lembrem a história de Pinóquio. Gepeto fez um boneco de madeira e ele queria dar vida ao boneco e deu vida ao boneco, soprou-lhe a vida. Assim que o boneco se sentiu autônomo, ele se afasta do Gepeto e se acredita autor de si mesmo, embora retire a energia da vida da mente de quem o criou, da mente de Gepeto. Então a palavra mentira. Mentira quer dizer que aquilo não é real, não é verdade, que ele é autor de si mesmo. Mas de onde ele tira a energia? Da mente, tira do Gepeto, ele tira da mente do Gepeto. E se acha autor de si mesmo. Acredita que ele próprio se criou, ele se esquece de Gepeto e se afasta cada vez mais. E quanto mais ele vive na mentira, mais o nariz cresce. O nariz é o símbolo do ego. Então, já nós não somos feito boneco de madeira, né? Que Deus soprou a vida e daí ficou se achando e... Não, nós somos um boneco de barro. Que Deus soprou a vida
E é de Deus que nós tiramos, da mente de Deus que nós tiramos a nossa energia. Como disse Jesus, nem só de pão vive o homem, mas da energia que vem do Pai, né? Igual o Gepeto e o Pinóquio. Eu gosto muito de ter em casa, eu tenho um pendurado por aí, um ou dois. Que é para eu olhar para ele de vez em quando e me refletir. E aí, quem é que está pensando? Então, quem fez a história do Gepeto, acho que pensou. Quem conta a história não está pensando. Está contando algo que alguém já pensou anteriormente. Mas é uma analogia fantástica essa do Pinóquio, para entendermos como funciona o boneco de madeira, assim funciona o boneco de barro. De barro foi feito Adão, que é nós, né? De barro, pode olhar. Tudo que você come vem do barro. Da terra nascem os homens, porque se alimentam de tudo que vem da terra. E tudo que vem da terra é feito de terra. Pó e água, feito de barro. A fruta vem da terra, a árvore que produz a fruta é feita de pó e barro. Né? Tudo, o trigo vem do pó e barro. Então tudo vem do barro. Todas as frutas, todos os legumes, todos os cereais, tudo que comemos, a matriz é pó e água, que é barro. De barro foi feito Adão. Então, o nosso corpo orgânico é feito de pó e água. E a ciência diz que sim. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Pegando as siglas, carbono C, hidrogênio H, oxigênio O, nitrogênio N é chão. Chão é o barro. Até a sigla, a palavra formada pelas siglas desses componentes do que tem nos nossos corpos orgânicos, combina com o nosso idioma, é chão. Chão é terra, é no chão, é no barro. E como é que nós iríamos ser autores de nós mesmos? Assim percebes a situação como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela tua autoria. Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Essa crença é muito assustadora para eles, mas dificilmente abala Deus. Ele está, todavia, ansioso por desfazê-la. Agora faça uma correção no seu livro aí. Deus não é ansioso. Tá? É uma expressão nossa para atribuir algo a Deus que é da nossa existência. Não tem a ver com Deus. Então Deus proporciona que nós oferece e proporciona o retorno, mas não está ansioso. Então risque a palavra ansioso aí, porque isso com certeza Deus não está. Ele está todavia ansioso para desfazê-la, não para punir suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. Às criações de Deus é dada sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anônimo quando escolhes
separar-te do teu autor. Estás incerto da tua verdadeira autoria, acreditando que a tua criação foi anônima. Isso te deixa em uma posição em que acreditar que tu criaste a ti mesmo soa significativo. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente que ela pode até mesmo duvidar se realmente existes ou não. É achar uma palavra que dê significado para nós, não que seja para Deus, né? Aí escolheram essa, Deus está ansioso. Bom, talvez ele esteja lá. Mas não deve tomar ansiolítico, né? Nem suco de maracujá. Nem suco de maracujá, isso aí. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando tens um problema de autoridade, é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas tua delusão nos outros. Essa questão da gente, esse dilema, né, essa dicotomia, que a gente, eu acho que é uma questão existencial mesmo, a gente duvidar, querer imaginar-se autor de si mesmo e ao mesmo tempo quem me criou, porque não dá para se autocriar, né? Ainda mais que a gente só pensa mesmo no ego, a gente só pensa mesmo no que consegue enxergar, no que faz sombra, como diz você. E aí eu estava pensando que a gente se torna um esquizofrênico. Por quê? Porque a gente desconhece a nossa identidade, a nossa origem, a nossa fonte. Nós desconhecemos o nosso Criador. Então, nós somos uma criatura que se julga anônima, separada da sua fonte, da sua origem, do seu Criador, e nós nos sentimos, penso que assim a gente vive errante, se considerando filhos do ego, do Deus, e um Deus insano que a gente mesmo não criou. E aí a gente não tem volta, não tem para onde ir, porque ele não existe. Porque as nossas criações são separadas do nosso Criador. Elas não são amorosas. Vou autorizar a Raquel, então, a ler mais um. Está autorizado, Raquel. Somente aqueles que entregam todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição de si próprios é impossível. Tu não usurpaste o poder de Deus, mas o perdeste. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que tu não te lembras aonde ela está. A sua existência não depende da tua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. A gente vai ter que relembrar. Muito importante estarmos juntos para podermos nos lembrarmos uns aos outros, né, desse caminho que nós temos que fazer, e acreditamos que cada passinho nós estamos fazendo, né? Bom. Todos. Então, vamos reler. Somente aqueles que entregam todo o desejo de rejeitar
podem saber que a rejeição de si próprios é impossível. Olha que interessante. Somente aqueles que entregam todo o desejo de rejeitar saberão que a rejeição de si próprios é impossível. E nós, por acaso, nos rejeitamos a nós mesmos? Rejeitamos. Porque nós criamos símbolos de perfeição física e nós nos colocamos diante desses símbolos da perfeição física e nos comparamos. E aí, claro que vamos nos rejeitar. E aí utilizamos esses espelhos para refletir a nossa imagem e para projetar a nossa rejeição sobre o nosso físico. O físico é um nível mais baixo. E quanto nós rejeitamos a nós mesmos por alguma coisa que nós consideramos um defeito. Porque o meu nariz é torto, porque a minha orelha é mais virada para um lado que para o outro. Então, como nós rejeitamos as outras pessoas pela aparência física também. É a projeção da rejeição sobre nós mesmos. E aí vai olhar esses supermodelos que colocam para nós nos refletirmos e nós vamos descobrir que eles estão cheios de conflitos e de autorrejeição. Agora nós temos muitas essas pessoas que influenciam nas redes sociais, né? Levantamentos de pesquisas que fizeram recentemente colocam que a infância e a juventude estão tendo conflitos de autorrejeição, de insuficiência, de incapacidade, que levam a situações extremas, de crianças e adolescentes estarem se suicidando em grande número, em função da autorrejeição, porque olham para aquelas pessoas que são os que as influenciam nas redes sociais e não conseguem alcançar. Não conseguem alcançar aquele nariz, aquele cabelo, aquele olho, aquela perna, aquele sucesso, aquela oratória. E aí você vai pegar as pessoas que estão fazendo essas influências e elas estão igualmente se autorrejeitando, estão tomando remédios para a depressão, porque mesmo que podem representar um modelo físico que possa parecer para os outros de beleza, de lindeza, de perfeccionismo, elas estão deprimidas. Estas pessoas. Deprimidas, utilizando drogas, em busca de algo porque a vida não as satisfaz. Tudo que tem, tudo que conseguem, não as torna felizes. Porque problemas de autoria, de autoridade e de negação da criação. Então começam a imitar uns aos outros. Acreditam que estão dentro da teoria de Darwin, que estão evoluindo, porque estão indo numa direção contrária à da criação, da origem. E isso não é evoluir, isso é o oposto da evolução. Isso é afastamento
da origem. Somente aqueles que entregam todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição de si próprios é impossível. Temos um desejo muito forte em nós de rejeitar tudo e todos por suas características, pelo que nós podemos perceber com os nossos 5 sentidos. E isso é uma projeção da rejeição que há em nós mesmos. Então, se conseguirmos entregar todo o desejo de rejeição, saberemos que é impossível rejeitar a nós mesmos. Porque não somos o que dizem as aparências. E eu falei no nível mais baixo, que é o nível físico, corpóreo. Vamos falar no nível dos sentimentos, no nível da mente, das mentes conturbadas por todos esses conflitos. E do que sentem todas essas pessoas, como estão seus sentimentos com relação a tudo que os rodeia, o que os outros querem lhes mostrar como caminho. Imagine se o caminho para a felicidade é o que apregou essas pessoas que são influenciadores da internet. E aí imagina que se alguém acredita que esse é o caminho e eu não estou conseguindo, eu vou entrar em depressão, porque é um caminho impossível para mim. Tu não usurpaste o poder de Deus, mas o perdeste. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que tu não te lembras aonde ela está. Inicialmente acreditamos que possamos ter usurpado o poder de Deus para ditar a nós mesmos que somos autocriados, que somos autossuficientes, que somos autônomos, independentes e livres de quem quer ou de qual for a instituição que seja. Não tenho nenhuma ligação com nada, nem com ninguém que me prenda ou que me diga o que fazer. Essa ideia de independência que nós tanto desejamos é a ideia de que usurpei o poder de Deus para criar o que eu bem entendo, do jeito que eu quero. Espere. De verdade, acorda. Você não usurpou o poder de Deus, você perdeu quando decidiu negar a Deus. Mas não se preocupe. Quando a gente perde alguma coisa, não significa que ficamos sem. A gente apenas não se lembra onde está. Então, e é isso que todos buscam de volta. Só que como nós não lembramos aonde está, quando alguém me diz assim, Jorge, a felicidade é um supercarro importado. Eu vou fazer de tudo para
comprar esse carro, porque a felicidade é ter um carro desses. E aí eu vou ver que não está lá. E agora? A felicidade, para mim, quando era criança, era uma bola. E aí eu ganhei a bola. E não era isso a felicidade, não estava na bola. Depois era um triciclozinho, daquelas bicicletinhas de 3 rodinhas, assim, aqueles triciclozinhos de pedalar. E aquilo não era felicidade. Mas eu ia ser muito feliz se eu ganhasse um Jeep de pedalar com direção. Um Jeepzinho de lata que pedalava, ia para um lado e para o outro, e com mais velocidade à medida que eu imprimia mais força nos pedais. Aí eu ia ser feliz. E ele acabou enferrujado num canto lá fora na chuva. Mas agora a felicidade era uma bicicleta. Ah, se eu tiver uma bicicleta eu vou ser feliz. Ah, se eu tiver uma moto. Ah, se eu tiver um carro. Ah, se eu for para tal lugar. Ah, se eu conhecer o mundo. Ah, se eu tiver um apartamento de cobertura. Aí eu vou ser feliz. Então, a gente esqueceu onde está a felicidade. Esquecer é não se lembrar mais onde ela está. Por isso que a gente fica buscando em outras coisas. Em outras pessoas. Ah, se eu conquistar essa pessoa, eu vou ser feliz. Ah, se eu conquistar isso, aquilo, aquele outro, eu vou ser feliz. Se nós lembrássemos onde está a felicidade, bastava isso. E a felicidade está no reino. Porque o reino é real. Não é uma ilusão. Por isso, reino, real, realidade. E por isso, busca primeiro o reino. E tudo o mais te será dado por acréscimo. E o que nós buscamos? Primeiro todas as outras coisas. O reino é para depois. O reino, agora não. Agora estou ocupado conquistando coisas no mundo. Agora estou ocupado, agora estou investindo nisso. Agora estou investindo naquilo. Uma pessoa foi convidada para caminhar junto com aqueles que iam em direção ao reino. E ela disse, olha, agora não posso porque eu estou sem emprego. Mas assim que eu tiver um emprego, eu vou com vocês e vou contribuir para o sucesso dessa caminhada, para que possamos encontrar o reino. E aí arrumou um emprego. Ah, mas agora que eu arrumei um emprego, agora eu tenho que dar prioridade, porque agora eu quero comprar uma kitnet para mim. E depois um apartamento maior, e depois um carro. E agora a família. Agora tem um filho que vai ter que ir para a faculdade. Agora o filho da faculdade vai casar. Agora tem que fazer o enxoval do filho. Agora o enxoval do neto. Agora isso, agora aquilo. Agora eu estou morrendo. Também não posso porque estou morrendo agora. Sinto muito. Fica para quando isso? Maravilha, Jorge. Felicidade foi embora. E a saudade no meu peito ainda mora. O pensamento parece uma coisa à toa. Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Verdade. Tem gente que faz meditação que diz que é para parar de pensar. Eu, quando faço meditação, eu digo que é para parar de não pensar. Gostei da música. Bem a propósito.
a invenção, ela surge como uma substituição para o pensamento. Se buscarmos em outras instituições, eles podem usar a mesma palavra com outro significado numa outra posição. Mas aqui nós entendemos assim, que somos a extensão do pensamento de Deus. A separação é quando paramos de pensar. Aí nós perdemos o poder do pensamento de Deus, do qual somos parte. E para substituir o pensamento, nós temos que aí geramos o ego é engenhosidade. A engenhosidade inventa. Então, se quando perguntaram para Jesus como construir as pirâmides, ele disse, se você tem fé, e fé é pensamento firme, unido à força da origem, você disser para a montanha vai para lá, ela vai. Basta a fé ou o pensamento firme do tamanho de um grão de mostarda. Como nós perdemos a conexão com o pensamento de Deus, então nós tivemos que criar engenheiros. E os engenheiros, eles inventam engenhocas para substituir a força do pensamento. Então hoje nós precisamos de um guindaste para levantar uma pedra. Antes bastava a gente ordenar a pedra que fosse para lá e ela ia. Se olharmos para o Egito, se olharmos para toda esta cadeia de montanhas que vai aqui da Patagônia até o México, a cadeia dos Andes aqui, toda essa região, toda essa extensão foi povoada pelos incas, os maias, os astecas, os potecas, os patagões, lá na Patagônia, né, até o México. Todos fizeram construções magníficas, seguindo o mesmo estilo do Antigo Egito e das construções antigas, não só no Egito, mas como toda aquela região de pirâmides, templos, todos feitos com pedra e de lugar onde nem pedra tinha. Então, todas aquelas construções ali no Peru, vai em Cusco, Machu Picchu, toda aquela região ali que as pessoas vão normalmente para Machu Picchu só, mas se tu andar por toda aquela região, Sacsayhuaman, toda aquela região das Salinas do Peru, tudo tem construções fabulosas de pedra sobre pedra, sem utilizar, como no Egito, nenhum tipo de cola, de cimento, de algo que fizesse a pedra ficar sobre a outra pedra. Nada, 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 nada. Aqui tem um passeio que se faz aqui de escuna, que sai aqui de perto aqui da Rita Maria, aqui que tem um porto de escunas, e vai até o porto, que eles chamam ali o Forte, que é lá perto da Praia da Armação. Ali tem a Ilha do Forte. Lá antigamente construíram um forte, acho que foram os portugueses, os espanhóis, não sei quem é que fez, também de pedra sobre pedra, mas eles utilizavam óleo de baleia para colar uma pedra na outra. E as pedras são todas irregulares. Vai em todas essas construções aí dos Andes, vai nos Himalaias,
vai no Egito, todas essas civilizações antigas, eu acho que eles tinham que ter fé para fazer aquilo, porque nem com laser a gente consegue tal perfeição hoje. Então, a ideia de que o pensamento e de que eu sou um pensamento na mente de Deus, uma ideia, um pensamento de Deus que me criou e se estendeu, né, dá a ideia que o pensamento é a origem. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma coisa, primeiro pensa o que vai fazer. Primeiro pensa como vai fazer. Quando alguém vai fazer um discurso, pensa bem o que você vai dizer. Pensa primeiro. Tem políticos que treinaram, que têm treinamento disso, né, para políticos, né, de oratória, para eles treinarem, pensar antes de dizer cada palavra. E tem alguns que são meio lentos ainda, né? Então eles começam o discurso assim: bom, será que eu digo dia? Dia, senhoras e senhores, senhoras e senhores. Então eles vão num discurso lento, porque eles ficam pensando: será que eu digo essa palavra? Será que eu digo? Será que eu digo? Será que eu não digo? Então pensa bem o que você vai fazer. Pensa bem aquilo que você vai falar. Então a ideia é que o pensamento surge antes sempre. Porque embora essa parte da mente separada, equivocada, que é o ego, esteja separada, não há como separar totalmente. Então o que que ela faz? Plágio. Então ela copia e cola as ideias originais, sela como se original fosse e faz a gente acreditar que é. É como uma coisa pirata, né? Ele copia o original, põe o selo original. Então ele vai dizer: isso é pensamento. Mas o pensamento, ele tem o pensamento original e o pensamento pirata. Então o que nós estamos pensando é pirata, porque pensamento real não é. Mas também chamamos de pensamento. Se você compra alguma coisa que nós chamamos falsificada, ou pirata, ou de plágio, aí eles vão dar o mesmo nome, para dar credibilidade. Então por isso que as pessoas acreditam que pensam. Mas para na rua, vem aqui numa rua onde passa muita gente e fica escutando o que as pessoas dizem quando passam. Vê se tu acha alguma ideia original ali, vê se tu acha algum pensamento real. Não tem, as pessoas estão se repetindo. Eu acho que dá pra gente escutar os próprios pensamentos, né? Para isso não precisa nem ir pra rua. Não precisa, né? É verdade. Basta a gente escutar nós mesmos, né? É tudo plágio, tudo pirateado, tudo é. E a gente coloca isso como real, né? A gente acredita que está realmente pensando. Da mesma forma como se diz que você não precisa nem sair de casa para encontrar Deus, né? Muito bem colocado, porque você pode encontrar Deus em qualquer lugar. Não precisa nem sair de casa. Mas se precisar, então saia, né? A mesma coisa tu colocou aqui e eu gostei muito. Bem colocado. Não precisa nem ir para a rua para escutar as pessoas repetindo as mesmas coisas umas para as outras.
Eu era jovem e eu estava indo atrás, e naquele tempo se falava assim, era o Iê, Roberto Carlos, Ronivon, aquela turma aí, né? E aí se falava muito, e aí, bicho? Como é que tá, bicho? Tudo bem aí, bicho? É uma brasa mora, bicho? Né? E aí eu estava caminhando numa rua movimentada atrás de dois rapazes. Eu devia ter 18 anos, eles deviam ter uns 27, 28, assim. Né? E eu ouvi um dizer para o outro, olha, isso é uma anticultura. Isso é uma coisa insuportável. As pessoas não sabem mais conversar. Eles só falam, e aí bicho, como vai bicho, é isso aí bicho, é uma brasa mora bicho. Né? E fez um discurso para o colega que caminhava ao seu lado. Né? Que quando ele finalizou de falar, o colega confirmou, tens razão bicho, é isso aí bicho. É isso aí. É isso aí bicho. Então, é como nós vamos discursando, né? Hoje deve estar, outras gírias, né? Aqui até um tempo atrás eu vi as pessoas dizer é muito massa, meu. É muito massa, meu. Vamos perguntar. Lá foi paia, viu, Jorge? Mestre. Lá foi paia. Foi faia? Foi paia. Paia é uma gíria da juventude, isso é paia, é palha, se espalha, não tem... Ah, essa eu não ouvia. Foi paia. Essa é de agora? Mais ou menos, uma coisa que não tem consistência, não tem profundidade, não deu certo, não vai dar certo, é paia. Olha, essa eu não sabia. Essa eu aprendi agora. Outro dia eu vi uma moça passar na rua dizendo assim uma para outra, olha, foi de rachar o bico. Aí eu disse, de rachar o bico? O que será isso? Aí uma pessoa que estava do meu lado ali explicou que rachar o bico é rir até não poder mais. Isso é rachar o bico. Ah, tá. Então, aprendi mais uma agora, de rachar o bico. Valeu, gente. Estendo a todos as bênçãos do céu para que possamos compartilhar a paz e a alegria do reino na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.